A Serra do Curral, em Minas Gerais, está no centro de uma briga muito emblemática. O projeto de mineração da serra está sendo fortemente atacado por ambientalistas. Do outro lado deste cabo de guerra estão alguns atores do setor produtivo. Mas este caso vai muito além da questão que envolve a própria Serra do Curral. Até onde podemos ir em nome do desenvolvimento econômico? É sobre economia, desenvolvimento, clima e meio ambiente a minha conversa com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Presidente, muito obrigada, viu, por ter recebido a gente aqui. Eu trouxe o Bruno aqui para me ajudar. Muito obrigado, porque a gente vai falar bastante de economia aqui. E eu Vamos lá, já estou com a aguinha aqui para responder muito. Primeiro eu quero que você me convença da importância econômica da mineração na Serra do Curral. Bom, eu nem preciso convencer, e eu vou te dar fatos para isso, né? Não é na serra, no entorno da serra. O Parque das Mangabeiras é uma mineração de minério de ferro aqui, com uma mina recuperada do lado de cada serra. Esse é o Parque das Mangabeiras, que é o maior parque em área metropolitana do Brasil. É um legado da mineração para a cidade de Belo Horizonte. A Belo Horizonte, a metrópole de Belo Horizonte, o quadrilátero ferrífero, é a metrópole mais preservada do Brasil. A mineração ocupa 2% do território do quadrilátero ferrífero e preserva 23%. Ou seja, 1/5 do território do quadrilátero ferrífero é preservado exclusivamente pela mineração. A mineração foi responsável por perenizar a água de Belo Horizonte. Boa parte dos nossos leitos que vêm para abastecer a capital são abastecidos por mananciais de reservas de áreas de mineração. Além disso, no entorno da serra nós já temos inúmeros empreendimentos. É muito importante, viu, Mara, esclarecer que não é a serra. A serra ela é tombada desde 61. Tem gente fazendo aí campanha pelo tombamento da serra. Eu gostaria de dizer que o projeto que tem o tombamento da serra não tem nem limite geográfico. Então está tombando o que exatamente? Sem limites, sem coordenadas geográficas. Muitas pessoas estão assinando a petição. Seria como se eu fosse pedir para a petição para a independência do Brasil, que já ocorreu, segundo me consta, lá em 1822. A Serra do Curral é tombada pelo IPHAN desde 1961, né? Então, muita gente não está entendendo direito. O que é esse projeto de mineração? Eu conversei com a vereadora Duda e ela falou uma coisa que me deixou assim, eu como carioca, me deu um choque. Ela falou assim, olha, a Serra do Curral é o pão de açúcar para os mineiros. Imagina o pão de açúcar sendo minerado. Mais do que devastar uma serra, o que está acontecendo aqui agora é um projeto de mineração que está querendo devastar a alma, a identidade dos mineiros. Você vai tentar minerar o pão de açúcar, mas essa é uma metáfora, né? Muito impactante, mas ela não corresponde à verdade, né? Conforme eu já disse, a Serra do Curral é tombada. Você não pode minerar em área tombada pelo IPHAN. Então, não corresponde à verdade? Não porque a Serra do Curral não tem essa importância, essa relevância, mas porque a Serra do Curral... Não. Onde é a serra, o visual da serra, como o Pão de Açúcar, se você detecta, ela é tombada. Mas no entorno do Pão de Açúcar, você tem inúmeras atividades econômicas no Rio de Janeiro. E é o caso aqui. Nós temos o bairro das Mangabeiras, nós temos o bairro do Belvedere, nós temos o bairro da Serra, do Sion, o Taquaril, todos no entorno. Além disso, no próprio entorno da Serra, você tem outras 2 minerações. Você tem uma mineração desativada de porte muito maior do que essa, do outro lado da Serra, onde hoje tem um lago, né, que pode... Então, o que você está dizendo é que não é na Serra. O projeto de mineração no entorno da Serra do Curral, tanto é que ele não está na área tombada pelo IPHAN. E tem parecer favorável do IPHAN contra. O problema com relação a esse processo é que nós temos que entender, nós estamos num momento eleitoral, né? Muita gente tem interesse de sair da caixinha, né? Criar uma pauta de relevância. Você também tem disputas por grupos de poder, né? E os temas são muito sensíveis. A Serra do Curral é um patrimônio dos mineiros. Todo mineiro, inclusive eu, se fosse minerar a serra, eu ia achar ruim. A única intervenção humana que você tem na serra são as invasões
que não são atividades econômicas legais e reguladas, e as antenas de televisão e rádio, que estão lá no alto da serra. Fora essas ações, não existe mais nada na serra desde 61. Né? Gostaria de dizer que essa área da mineração é uma área de 1.250 hectares. O que foi aprovado, o projeto de uma intervenção em 41 hectares. Há compensações enormes para o meio ambiente, inclusive quase 6 vezes a área a ser desmatada. Você tem a interligação, vão criar corredores ecológicos, você vai ter uma infraestrutura muito maior nos parques que estão no entorno. E causa risco, por exemplo, para a água, porque eu estava conversando tinha alguns especialistas falando sobre a questão da mineração. Eu não entendo nada de mineração, você entende muito mais do que eu, que não é mérito para ninguém, porque eu não entendo nada. Mas falando do processo de mineração, aqui é diferente, por exemplo, do que no Pará, porque você vai minerar na água, e isso pode criar uma contaminação e inclusive, uma reação de interferir no abastecimento de água na cidade. Essa é outro fato de quem não conhece o projeto. Né? Infelizmente, e esse é o problema, sabe? Esse projeto ele passou por 7 anos de estudo técnico, dos mais rigorosos que já teve. O relatório é primoroso. E ele teve todo o cuidado de mitigar os impactos justamente por estar aqui no entorno de Belo Horizonte. Não há rebaixamento de lençol freático. Se não há rebaixamento de lençol freático, não tem impacto significativo no hidrológico na cidade. E com isso se perdeu boa parte da reserva que poderia ser explorada. Isso não é dito, o empreendedor já sacrificou boa parte da reserva, né? O que é de grande impacto. Isso está nos estudos, está nos laudos. Né? E aí fica a gente dando opinião sem aprofundar o assunto. Com relação à própria da água, a mineração é a seco, então não tem barragem. Logo no início, começaram falando que a barragem ia romper, que ia atrapalhar o abastecimento. Não tem barragem no empreendimento. Né? Ora, se não tem barragem, não tem como romper a barragem que não existe. Então você tem um monte de afirmações, eu vou te dar aqui as clássicas. Não é à toa que todo Belo Horizontino está horrorizado. Né? Mas, infelizmente, a maior parte... Eu não sou Belo Horizontina, fiquei horrorizada, porque eu fiquei pensando no Pão de Açúcar. Porque ninguém olhou tecnicamente para o projeto. E aí fica um monte de especialista que nunca viu o projeto dando opinião enquanto especialista. Pois é. Mas foram feitos estudos técnicos. Mas minha pergunta vai justamente nesse sentido. Né? O senhor comentou um longo processo de análises, né? 7 anos, mas eu fico me perguntando, né, o fato desse projeto vir à tona, pegando a sociedade de uma forma geral, meio que de surpresa, num ano eleitoral, né, já em final de mandato de governo estadual, né, quando a população também está envolvida aí já num clima eleitoral, pós-pandemia, de que forma que esse projeto, o debate não foi comprometido, né, pela forma quando ele foi colocado numa votação que pegou a sociedade de surpresa, que se arrastou e foi decidida de madrugada. O senhor não acha que faltou transparência, faltou um envolvimento maior, um debate maior com a sociedade para esclarecer esses pontos que o senhor está destacando? Bruno, adorei sua afirmação. Porque, infelizmente, quando você muda o viés e a interpretação dos fatos, você muda a narrativa. E eu entendo, e eu acredito que na hora que a gente explicar, a sociedade vai entender de maneira diferente. O projeto passou por todos os ritos de audiência pública, não houve surpresa. Um projeto de 7 anos não pode ter surpresa. Todos os interessados se manifestaram ao longo do projeto, os estudos técnicos foram comprovados. Houveram todas as anuências. Gostaria de lembrar que o sistema de licenciamento em Minas Gerais é modelo do país. Nós somos o estado mais rigoroso no licenciamento do país, o sistema de licenciamento. Bom, quanto a isso, primeiro, no ano eleitoral não tem que interferir na aprovação de projeto ou não. A politização do tema é que está errada. O projeto tem que ser técnico ou não. Isso mostra um governo que não está preocupado, porque isso era negativo para o governo. Qualquer governador iria dizer, não, é para projeto polêmico, tira aqui do ano eleitoral que eu quero ser eleito, é o governador populista. Não, o projeto está dentro da lei, coloca para votar. Ele está dentro da lei, está adequado,
ele passou por todo o rito, coloca para votar. Agora tem uma questão também da... Não, só para acabar, porque tem toda uma linha de raciocínio. Tá. Né? Então, a sociedade tem que entender o que ela quer. O cara que enrola a sociedade, dizer, não é ano de eleição, deixa para depois da eleição. É um equívoco. Esse é um raciocínio que não existe em lugar nenhum do mundo. Né? O Estado tem que andar, as coisas têm que caminhar conforme o rito. O processo estava pronto para ser pautado, ele foi pautado. Isso é legítimo do ponto de vista de democracia. Outra coisa com relação à reunião. A reunião começou, como todas as reuniões do Copan, começam às 9 horas da manhã. E, na verdade, centenas de pessoas se inscreveram para falar como tática de obstrução. Inclusive, isso foi dito durante a reunião por manifestantes que estavam falando, que eles iam falar até que os conselheiros cansassem, né, e aí adiassem a data para outra reunião, e na outra reunião eles fariam a mesma coisa. O Conselho decidiu tocar o processo até o fim. E do ponto de vista democrático, você não pode ter democracia maior do que essa. Todos os interessados falaram, todos que pediram um tempo complementar para a fala de acordo com o regulamento foram atendidos. Antidemocrático seria que essas pessoas fossem cerceadas de falar. Então, pelo contrário, é um processo transparente que demorou 20 horas. Agora, demorou 20 horas porque centenas de pessoas quiseram se manifestar. Agora, ninguém trouxe nenhum estudo técnico de impacto, ninguém trouxe nada novo, só trouxeram retórica que não é o que está no projeto e não é o que está nos estudos técnicos que foram elaborados. Então, é muito complicado você desconstruir estudo técnico com retórica. Você desconstrói estudo técnico com estudo técnico. Na hora que tiver um estudo técnico que contrapõe de fato aqueles estudos que foram feitos, nós vamos ter que analisar. E eu gostaria de dizer o seguinte, o fato de ser um tema que comoveu boa parte da sociedade de Belo Horizonte, e isso é realidade, e mesmo assim, do ponto de vista técnico, ele é irretocável, e esses argumentos distorcendo o projeto, porque não é esse o projeto que está sendo entregue para a sociedade de Belo Horizonte. O projeto que está sendo entregue para a sociedade de Belo Horizonte, na minha leitura, ele impede degradação da Serra do Corro à medida que ele interrompe o processo de invasão ali naquele pedaço. Ele também garante reservas ecológicas, garante corredor ecológico. Além disso, ele cria uma nova área de 7 quilômetros de pista dupla que vai ali favorecer a todo o entorno de Belo Horizonte. É quase um mini rodoanel que está sendo feito. Então, ele tem um legado para a cidade enorme. Além disso, ele cria 2.000 empregos e 4 bilhões de reais de impostos. Em 15 anos, vai ter que ser coberto de cobertura vegetal novamente. Isso que você está falando é muito importante. Eu queria tentar contextualizar esses números. Qual o retorno econômico aí? Estou falando de trade-off, sabe? Que esse retorno econômico, esses números que você deu, se a gente coloca isso na perspectiva de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ele justifica comprar essa briga? Só vou te dar um exemplo, Mara. O projeto ocupa 41 hectares na fase 1 e gera 4 bilhões de reais. Se você plantar de impostos, não estou falando de faturamento muito maior, né, porque isso é só o tributo, e gera 2.000 empregos. 41 hectares é uma propriedade rural de pequeno porte. Só a mineração preserva no entorno de Belo Horizonte 229 mil hectares. 1.000 hectares. 41 hectares não são nada. Em 41 hectares você produzir 4 bilhões de impostos. 2.000. O que significa 4 bilhões de impostos hoje para... Nos dados atuais, a arrecadação está crescendo, mas você pode falar ali 6, 7% da arrecadação do Estado de Minas Gerais. Ou seja, você pagaria todo o funcionalismo um mês, né, do Estado inteiro, né, inclusive os inativos. Então, acho que é relevante. Né, e mais do que isso, tem integração da cadeia econômica. Mas esses 4 bilhões... Serão ao longo de 10 anos. Ah, tá. Serão ao longo de 10 anos. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse não é um projeto para mineração de grande porte. Nós temos minerações aqui com volume muito maiores do que esse. É claro, não é um projeto de pequeno porte, mas para mineração não é um projeto de grande porte.
E ele tem uma vantagem que pouca gente está discutindo, que o minério que tem lá é Matitinha, que é um minério hoje que está vindo do Piauí, Tocantins, Mato Grosso e Goiás para Minas Gerais para abastecer o setor de Gusa. Esse minério ele não é exportado, ele é industrializado aqui em Minas Gerais, chega pós-trabalho na cadeia jusante. E qual que é o impacto ambiental de trazer minério a 1.000 quilômetros de distância quando você tem aqui do lado? Né? É absurdo, isso ninguém está fazendo conta. 41 hectares, mano, é 1/25 milésimo da área de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. Ou seja, parece que nós vamos destruir Belo Horizonte e é 1/25 milésimo. É 7% do bairro Mangabeiras, que é um bairro que está do outro lado. Né? Não é um grande impacto nessa área. E ela será coberta de vegetação em 15 anos. Então você vai ter uma intervenção durante 15 anos e depois você tem a cobertura vegetal, é o que contempla o projeto, ele está aprovado com essas características. Não é uma cava profunda, justamente para não rebaixar o lençol freático. Então, uma cava que facilmente será readaptada, ela não é uma cava... E não há um risco de ser o início de um processo maior? Não, o projeto tem 2 fases já apresentadas, então há toda a transparência. O projeto só pode estar naquela circunstância, fase 1 e fase 2. E eu estou falando do 41 hectares no primeiro momento, 58. Então, no total, você está falando de 100 hectares no segundo momento, se for aprovado. O que está aprovado agora são 41 hectares. E, na verdade, o estudo foi feito para o impacto de 100 hectares, no projeto maior. O impacto de 41 ainda é menor do que esse, né? Que é importante deixar claro. Quer dizer, o de 41 hectares ainda tem menos impacto. Nos estudos, comprovo que o ruído não sai do nível da propriedade, dos 1.250 hectares, que a poeira não sai do nível da propriedade e que a vibração não sai do nível da propriedade. Agora, eu não estou achando isso, é o que está no estudo técnico, ficou 5 anos sendo feito. Aí tem gente que fala, não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas fala com base em quê? Cadê o estudo técnico? Cadê o estudo geológico? Você fez quantas perfurações lá, simulou o quê? Né? Então, as pessoas falam e criam um pânico na população. Pois é, mas... pegando justamente nesse gancho, né? Dado essa repercussão que houve na sociedade, né? A reação da sociedade belo-horizontina, mineira, né? Sobre os temores que não estão claros, né? Óbvio, existem os estudos, né? De um lado, mas por outro lado também a gente sabe que a própria composição da comissão que aprovou o projeto, ela tinha um certo desequilíbrio, né? Ela tinha 4 representantes que têm interesse direto na operação, 4 representantes que são do lado mais ambientalista, da proteção do meio ambiente, e 4 representantes do governo. Então, o governo acabou sendo fiel da balança. Se ele tendeu para um lado, a votação foi decidida, como realmente acabou sendo, ao final, 8-4. O senhor não acha que, diante dessa reação da sociedade, desses temores, das críticas, não seria necessário um tempo maior para esse debate se ampliar, a despeito dos 7 anos de estudo, de discussão, mas a discussão só ganhou público, só ganhou a sociedade agora que o projeto foi aprovado? O senhor não acha que, ainda mais que estamos em vias de termos um novo governo, seja ele quem for, se for uma continuidade ou um novo governo, desse assunto voltar e ser rediscutido de uma forma mais ampla? A sua pergunta é extraordinária, Bruno. Eu queria dizer o seguinte, eu, às vezes, adoro as análises que são feitas, né? As ONGs nunca são consideradas partidárias, né? Agora, as entidades de classe que fazem parte da sociedade civil são. Será que as ONGs não são partidárias? Quer dizer, nós, quando o projeto não tem tecnicidade, e eu te mostro em um voto, a gente vota contrário. A gente quase sempre acompanha o parecer do órgão técnico, porque ele geralmente é muito bem fundamentado. Nós temos técnicos especialistas que participam dos conselhos, não são pessoas que estão lá com crachá de entidade, meramente não, são técnicos especialistas que entendem profundamente tanto do normativo quanto da lei como do processo. Esse processo, do ponto de vista técnico, ele é primoroso. O que está havendo, na verdade, é um crime, o que está sendo feito. Você pegar algo que está 100% certo, que está muito fundamentado, tem todo embasamento técnico, e você distorce completamente para a população
as informações. Então, o que precisa ser feito para a população é informação, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu dei inúmeras entrevistas coletivas, por isso que eu tenho me manifestado, por isso que eu tenho feito os contrapontos, porque eu acho que esse é o papel. Agora, eu queria colocar para a população a questão da segurança jurídica, né? Nós estamos com o segundo caso, o outro foi da Heineken, na mesma estratégia, que ambientalistas demonizaram a Heineken, disseram que ia destruir a Gruta de Luzia, o que não é verdade. Igual, novamente, estão falando que vai destruir a Serra do Curral, o que também não é verdade. Né? Cria-se uma celeuma, arruma um abaixo-assinado com 100 mil pessoas pedindo, e a Heineken foi embora. Aí você vai lá para Pedro Leopoldo, ia gerar 10 mil empregos, entre diretos e indiretos. O PIB da cidade ia crescer 50%. A arrecadação tributária de Pedro Leopoldo ia subir 200 milhões de reais. E aí? E agora quem vai instalar em Pedro Leopoldo, depois de um projeto licenciado, de um projeto aprovado, de um projeto sendo iniciado, tem essa comoção? O vetor norte de Belo Horizonte está condenado. Ninguém vai querer fazer investimento lá, porque há uma insegurança jurídica hoje. Então, o que nós estamos comprometendo, quando a gente compromete os nossos órgãos técnicos, baseado em opiniões de pessoas que muitas vezes não têm nem qualificação para emitir e que não fizeram nenhum estudo para contrapor os estudos, e com base nisso as pessoas tomam lado e posição, nós estamos com... E aí a democracia está em risco. Porque se nós temos todo um arcabouço jurídico, nós temos órgãos técnicos com funcionários públicos. Olha, você vai botar em suspeição funcionários públicos de carreira que não podem ser demitidos, que não podem... que é outro crime que cometeu nesse processo. Quem votou foi estampado culpado. Culpado de quê? Mas culpado de seguir a lei? Culpado de atender a técnica? Está sendo injusto. As pessoas estão sendo ameaçadas de morte. E, em parte, a imprensa tem responsabilidade, porque propagou, parte da imprensa propagou a foto vinculada com o nome de culpado, sendo que nas 5 ações até agora, nenhum juiz sequer deu liminar contrário ao projeto, porque tecnicamente ele é irrefutável. E as pessoas que estão falando com leviandade. Ninguém está lá hoje para defender as pessoas de Pedro Leopoldo. Quem fez o que fez com a Heineken está aí. O projeto era quase 10 quilômetros da Gruta de Luzia, ele não tinha nenhum impacto na Gruta de Luzia, foi criada toda uma comoção social semelhante como essa, e aí começa a colocar em xeque. Aí eu gostaria de falar para todos os mineiros. E quem é mineiro tem que ter valor, porque segurança jurídica hoje, na hora que as empresas pararem de vir a Minas Gerais, porque cada vez que vierem começar a ter um ataque desse tipo, elas simplesmente vão parar de estudar o Estado de Minas Gerais. Mas presidente, você preside o sistema FIENG, está aqui, a gente vendo, né? Então, e essa preocupação ambiental, toda a estrutura do chamado investimento ISG está movimentando empresas no mundo inteiro. Eu imagino que as empresas, as indústrias que estão aqui sob o guarda-chuva da FIENG tenham uma política, ou pelo menos estejam preocupados com essa política, essa questão do ISG, do investimento sustentável, porque isso está na pauta no mundo inteiro, esses movimentos. Deixa eu pegar também carona na pergunta da Mara. O senhor também não acha que muito dessa reação, tanto no caso da Heineken, quanto agora no caso da mineração na Serra, também não é reflexo do que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, muito que também tínhamos laudos técnicos, pareceres dos órgãos públicos, todo um arcabouço jurídico e geológico que dava respaldo àqueles investimentos, que também geravam impostos, geravam empregos, mas acabaram gerando um dano social e econômico muito grande para a sociedade mineira? Novamente, adorei as perguntas, vocês estão de parabéns. Vou responder primeiro a Mara, né? Mulheres na frente. A FIENG é modelo, e as indústrias de Minas Gerais são modelo no ESG. Nós fomos a primeira entidade a assinar o Race to Zero, o Pacto de Emissão Zero até 2050 do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul do mundo, né? Não é daqui, não. Fizemos isso junto com o governador de Minas Gerais. As empresas de Minas Gerais, nós temos o Estado com os padrões mais rigorosos para emissão atmosférica, emissão de efluentes líquidos, e as empresas cumprem, arriscam todas essas medidas. Além disso, as empresas têm inúmeras medidas de contenção de impacto. Tem o maior maciço de reflorestamento do país em Minas Gerais, feito quase que exclusivamente pelas indústrias, né? O que torna os nossos produtos aqui, muitos deles já com emissão neutra de carbono, em muitas áreas. O nosso Gusa é feito com carvão vegetal, no mundo todo ele é feito com carvão mineral.
enquanto o nosso GUSA, para cada tonelada, ele sequestra 2 toneladas de carbono, e no mundo, para cada tonelada de GUSA, ele emite 2 toneladas de carbono. Então, nós temos um delta favorável de 4 toneladas para 1 tonelada em relação aos nossos pares no mercado internacional. As empresas mineiras, do ponto de vista do meio ambiente, eu convido, o Bruno já está aqui, mas a Mara, a dar uma olhada nas empresas e vão ver que toda a água é tratada antes de ser devolvida aos corpos de água. Os efluentes atmosféricos são tratados, né? Nós temos níveis muito rigorosos. A reciclagem é incentivada. A FIENG é uma entidade que faz um pacto com o governo de fiscalização preventiva, ou seja, chama a fiscalização para indústrias pré-cadastradas para fiscalizar e orientar o processo. Só no ano passado, 600 indústrias participaram desse projeto e nós já temos milhares. Então, o setor industrial ele tem inúmeras atividades, conforme eu falei aqui. 23% da área do quadrilátero ferrífero é preservado exclusivamente só pela mineração. Eu não estou nem falando pelas outras indústrias. Só por um segmento industrial. Todo mundo quer morar em Nova Lima, porque é preservado pela mineração. Onde a expansão urbana foi sem a mineração, a degradação ambiental é muito maior e muito mais significativa. Isso muitas vezes não é percebido pela sociedade. Então, com relação à pauta ambiental, a gente tem muito orgulho dos nossos profissionais, da competência técnica, da qualidade e dos níveis de excelência que as indústrias hoje têm com relação à preservação ambiental. Inúmeras ações são feitas cotidianamente, inclusive a FRIEM tem um programa de reciclagem, de uso de resíduos industriais, muito relevante, que eu convido você a conhecer, e o Bruno também, e inúmeras outras iniciativas que tornam a nossa entidade na fronteira da sustentabilidade. Mas o que nós não podemos perder e deixar de defender é a legalidade. O projeto é sustentável, ele é ambientalmente adequado, ele não pode deixar de ser defendido. E essa é uma posição da casa. Os órgãos técnicos não podem deixar de defendido, porque na hora que você perder os órgãos técnicos, você não tem mais nada. Aí você tem a barbárie, você não tem o Estado de Direito. Mas essa colocação do Bruno faz eu vou todo responder sentido. O Bruno. Diante de Não, que perfeito. justifica o medo da população. E, novamente, aí é outra confusão que, infelizmente, os acidentes, que foram acidentes trágicos, eles, na verdade, os acidentes foram erros de engenharia, não de meio ambiente. São coisas distintas, quer dizer, as estruturas cederam. Qual foi o posicionamento da FIENG? Favorável à abolição das estruturas quando ficou comprovado que as estruturas estavam condenadas, que aquele método construtivo não era o mais seguro. Agora, ele foi realizado, diga-se de passagem, não em Minas Gerais, no mundo inteiro, né? E Minas Gerais está com o maior projeto de descomissionamento de barragem do mundo, em andamento. E já descomissionamos inúmeras barragens, estamos descomissionando outras tantas, né? Com todo o rigor técnico, para que não haja nenhum acidente, porque descomissionar a barragem não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa. Nós temos volumes, porque nós estamos falando de 60, 70 anos, né? E análise de barragem é uma coisa, análise de impacto ambiental, a gente tem muito mais certeza com relação à técnica, porque você mede o ruído, você vai lá, coloca a máquina escavando e o ruído extrapola? Não. A poeira, ela vai para lá? Não. Você consegue mensurar, você não tem fatores externos que vão alterar isso. O ruído será sempre aquele, a poeira será sempre aquela. Não tem lençol freático sendo impactado, o estudo é perfeito, ele é 100% acurado. Se o lençol freático não está impactado, não tem rebaixamento do lençol freático, você não vai afetar hidrologicamente. Não tem como afetar. São técnicas diferentes. Nós estamos falando de modelos de construção e aí, claro, tudo aquilo que é construído tem um risco. Toda obra de engenharia ela tem um risco, inclusive barragem. Qual que é a vantagem desse projeto? Ele não tem barragem. Então, de fato, o Bruno tem razão com relação a essa percepção da sociedade dos desastres. Mas foi feito um grande investimento pelo setor, quase 17 bilhões de reais no descomissionamento nos últimos 3 anos. Só não é feito mais porque há um rigor técnico com relação à velocidade que você pode descomissionar, para que você não gere instabilidade nas barragens.
E, se dependesse do setor, faria o investimento todo de uma vez. Só que acontece que isso muitas vezes não é possível do ponto de vista técnico. E foi isso que ficou comprovado nos estudos, e o que a gente defende, foi o que foi feito com acordo com o Ministério Público, é que cada barragem seja descomissionada na velocidade que o órgão competente, que é a ANM, determina para cada estrutura, para que haja a maior segurança possível. As barragens, todas que estavam em maior risco, foram feitas estruturas de contenção de concreto, né? Obras de porte grandioso, maiores que muitos estádios, aí Brasil afora. Então, hoje, há uma tranquilidade com relação à segurança dessas barragens que já não são mais construídas e que estão sendo descomissionadas. E aquelas de maior risco, para descomissionar, ainda foram feitas contenções de concreto. Então, a gente entende, sim, que no passado era permitido, muito antes de eu nascer, fazer as barragens de montante. Hoje, de acordo, e nós, FIENG, endossamos essa técnica, essas estruturas não são mais seguras e elas têm de ser descomissionadas. Estamos apoiando todo esse movimento de descomissionamento e o setor tem sido responsável e está descomissionando todas no rito adequado, de acordo com a regulação do órgão e competência técnica. Agora, de fato, fica esse resquício. Mas, na verdade, não é só o resquício. É quando você usa pessoas que têm, infelizmente, ou estão mal informadas, ou têm o propósito de desinformar, e aí sim, concordando aí com o Bruno, e obviamente que essa comoção do acidente causa algum impacto, mas no caso em si não tem nem barragem. Então, e demonizar a mineração, Bruno, é demonizar a vida. A diferença do homem para os outros animais é que o homem minera, não é só que ele raciocina. Porque não adiantava ele raciocinar se ele tivesse circunscrito só ao meio ambiente. Ele minera. Tudo na vida, a origem é a mineração. Você vai falar, não, o alimento eu como, né? Mas se não adubar e corrigir o solo, você não come nada. A água é um bem mineral e para ela ser tratada precisa de cal. E tem um outro ponto que a gente tem dito, o seguinte, não pode ter mineração perto dos grandes centros. Bom, o pobre vai pagar a conta, porque o cal, o cimento, a areia, a brita, são produtos de baixo valor agregado que tem que estar perto do grande centro, porque senão você onere muito o custo da construção civil. E ninguém discute, ninguém fala isso, fora o impacto ambiental. Se eu for trazer brita a 500 km de distância, a brita vai custar 5 vezes o preço, né? O que você tem que ter é minerações com sustentabilidade. E elas poderiam estar, sim, perto dos grandes centros, como é esse caso, em que não há nenhum impacto fora do limite da propriedade. Então, ela é esse exemplo de mineração sustentável, responsável. E nós precisamos do bem mineral, né? Um país, um estado que tem bem mineral, ele não é amaldiçoado, pelo contrário, ele é abençoado, né? É muito melhor ter do que não ter. E mas você colocou um ponto aí fundamental, quer dizer, sim, é importante, mas você pontuou bem, que tem que ter uma questão da sustentabilidade, porque também não adianta degradar. Isso, no mundo inteiro, a gente está vendo que não adianta ter degradação ambiental, que isso coloca em risco o próprio planeta. Eu queria falar um pouco da saúde da economia mineira. Você deu mais ou menos um panorama aqui do impacto que seria para a economia, em termos de arrecadação de impostos para Minas, enfim. Eu queria saber como está a economia mineira, como está a saúde da economia. Eu queria te dar só um dado, que eu não falei sobre a mineração. A gente fez um estudo de impacto econômico nas cadeias produtivas, né? Um estudo muito profundo, que a gente tem a metodologia da USP e da Universidade Federal de Juiz de Fora, na cadeia matriz insumo-produto. Se você parasse de minerar em Minas Gerais, não houvesse mineração, você perdia 36% da massa salarial de Minas Gerais. Não quer dizer que ela está empregada toda na mineração, obviamente que ela não está, mas todas as cadeias dependem, transporte, alimentação, hospedagem, as cadeias na sequência, construção civil, metalurgia, siderurgia, 36% da massa salarial de Minas Gerais. Ou seja, 1/3 dos mineiros perderiam a renda total, não é parcial, não, é total, né? Nós estamos falando de 6 milhões de pessoas que ficariam aí desalentadas, sem renda no day after, né? Claro que isso vai ter impacto nos outros 14 milhões, né? E na qualidade de vida e, obviamente, na arrecadação de impostos
e nos serviços públicos e todo outro. Seria um caos social de grande significado. Fora que a gente teria que importar todos esses minérios, vão ter que arrumar dinheiro não sei onde para importar e pagar também, né? Porque a gente não vai viver sem eles. Mas voltando lá ao tema, a indústria mineira, eu posso falar mais da indústria, ela vai bem, ela tem aí, nesse momento, um crescimento de 10%, né? Ela no ano passado cresceu 10%, enquanto a indústria nacional cresceu 3,9%, fruto de inúmeras iniciativas do governo de captar investimentos, e aí sim o nosso risco, né, desse ataque generalizado nos investimentos que estão vindo para Minas Gerais, com retóricas que não são verdadeiras, né, que comprometem justamente o fator pelo qual esses investimentos estão vindo aqui para Minas Gerais, que é justamente uma percepção de maior segurança jurídica, de um governo que quer receber os investimentos. E esses investimentos, como vocês bem sabem, eles têm um impacto muito positivo para toda a economia. Minas Gerais hoje tem, só que assinaram o protocolo de intenções no INDE, 211 bilhões de investimentos captados, que é muito significativo. É quase 5 vezes a média dos últimos 20 anos, por ano, né? São 211 que serão aplicados provavelmente em 3 anos. Então, Minas Gerais está com a dinâmica de crescimento e boa parte desses investimentos, felizmente, é na indústria. E eu não estou nem falando da indústria que já está aqui instalada, que não faz protocolo de intenção. Então, que ela cresce, investe na esteira da economia e na esteira desses outros investimentos que estão acontecendo. Esse é só aquele que é feito um acordo com o Estado, onde você tem condições de celeridade em algumas iniciativas por parte do órgão estatal, né? Então, Minas Gerais vive um bom momento e com uma pauta de desburocratização, de simplificação. Amanhã mesmo o governador entrega o novo regulamento CMS do Estado de Minas Gerais. Você tem uma série de pautas muito positivas. Para proteger, para fiscalizar, você não precisa de um arcabouço complexo, de muita burocracia. Você precisa do arcabouço adequado. E eu acho que essa mudança que vem sendo feita num Estado que estava quebrado, né, pré-falimentar, ainda está numa situação muito difícil, e que a única maneira de sair desse caos é atraindo novas empresas, porque tem que fazer essa dinâmica, porque senão o que vai acontecer com a população tem que aumentar o tributo. Porque se você não cresce a massa de onde você vai extrair o tributo para crescer a arrecadação, você tem que aumentar o tributo. E aumentar o tributo é penalizar a população. Então, muitas vezes, e isso é muito importante destacar, algumas temáticas são sensíveis a nós, que algumas pessoas usam de maneira oportunística em determinados momentos, elas, na verdade, se viram contra a sociedade. E a FIEM tem tido essa proatividade. Não importa o desgaste inicial, importa o nosso posicionamento adequado no interesse da sociedade, não no interesse da indústria, é onde muitos se equivocam, né? Quando teve a greve dos caminhoneiros, lá atrás, no governo Temer, a FIEM foi a primeira entidade a se manifestar contra, toda a população estava favorável. A gente falou, isso vai ser o caos, isso vai ter uma disrupção nas cadeias de abastecimento, vai faltar produto no supermercado, e aí nós estamos na beirada do caos. Quando teve a pandemia, a gente defendeu com responsabilidade que a indústria mantivesse operando. Porque a indústria, você consegue ter medidas de segurança, você não tem contato com o público. O abastecimento industrial é fundamental para a vida humana de maneira geral. E o governo aqui foi sensível e manteve a indústria operando sob protocolos. Nós não tivemos nenhum caso grave de contaminação, porque as indústrias foram muito responsáveis, mas as indústrias foram responsáveis por manter o abastecimento daquelas pessoas que puderam ficar em casa, né? Mas que puderam se abastecer ou pela internet ou ir no supermercado. O produto estava lá na gôndola. Ele estava lá porque a indústria funcionou. Então, a indústria vem dado, e a gente manifestou que a indústria não podia parar. Porque se parasse, em 2 semanas você tinha uma crise de desabastecimento. E aí, você vai ficar em casa sem ter o que comer? Quem vai ficar? Então, são esses posicionamentos, que muitas vezes são posicionamentos que trazem um desgaste no curto prazo, mas trazem benefício no longo prazo. Ao mesmo tempo que posicionamos a favor da indústria funcionar, e assim foi feito, nós também fomos a entidade classe no Brasil que mais mobilizou na pandemia. Nós conseguimos que a indústria mineira construísse, com financiamento da própria FIENG, e nós doamos para o Estado de Minas Gerais 1.700 respiradores classe 3 CTI, que é o nível máximo, aprovados em 4 meses na Anvisa. Para você ter uma ideia,
Nenhum estado no Brasil comprou 1.700 respiradores. Nós doamos mais do que o estado de São Paulo, que é o maior estado, com a maior população, comprou durante a pandemia. Só a doação da FIENG. Nós montamos o hospital de campanha aqui do estado, em que outros estados gastaram 600 milhões, nós fizemos com 7 e doamos para o estado. Nós doamos mais de 200 leitos de CTI completos para o interior no auge da pandemia. Doamos milhões de máscaras, centenas de milhares de litros de álcool gel. Apoiamos o desenvolvimento de vacinas. Mas isso é importante, né? Isso é importante porque é relevante para manter a economia funcionando. Pautas, quer dizer, mas são doações. É o próprio head da indústria, né? Porque a indústria não ganha nada. São pautas pró-sociedade, mano. Nem todo mundo fez. Não, tudo bem, pró-sociedade, mas pró-economia, pró-indústria também, porque ninguém ganha com a economia parando. Enfim, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Você tem mais alguma pergunta? Eu queria voltar um pouco na questão dos investimentos, né, da atração dos investimentos na indústria mineira, né? Minas Gerais, ela tem uma vocação industrial muito forte. Primeiro que ela tem umas vantagens comparativas, e a própria mineração é inegável, uma delas, né? Ela tem uma indústria de base, né? Uma indústria siderúrgica, uma indústria mecânica também, historicamente muito importante para a economia brasileira, né? Desde os tempos da industrialização do JK. Mas a gente está caminhando para um novo mundo, né? A Mara falou dos investimentos ESG. Eu queria saber um pouco desse leque de investimentos aí, o que está concentrado nessa nova revolução industrial, nessa revolução industrial 4.0, de inovação, de tecnologia, pensando aí numa Minas Gerais aí mais tecnológica e menos uma indústria pesada, antiga. Perfeito. Mesmo a indústria pesada, ela pode ser tecnológica. Claro, né? Claro. E o que nós estamos vendo na nossa indústria de base é grandes investimentos em tecnologia, grandes investimentos em aumento da produtividade e eficiência. Em Minas Gerais tem uma indústria de alimento muito grande. Para te dar exemplo, a gente beneficia 37% do leite do Brasil. Né? E, obviamente, distribui. A indústria de alimentos, junto com o polo mineiro, metalúrgico, é a indústria mais relevante do estado de Minas Gerais, e ela está toda no estado da arte do ponto de vista de tecnologia, plantas integradas, já muitas delas com a manufatura 4.0. Aqui a FIENG mesmo criou o Centro 4.0, o primeiro do Brasil, do Senai, lá em Contagem. Eu convido vocês para visitar e conhecer, que é um primor de uma planta toda de indústria 4.0 à disposição. Além disso, nós temos laboratórios tecnológicos, né? A FIENG também fez ações. Hoje, o nosso ecossistema de startups é o 5º melhor do país, né? E o primeiro industrial, que só gera startup para arrumar soluções tecnológicas para a indústria. Então, o primeiro do Brasil, indústria, e dos 10 primeiros é disparado o que tem o menor orçamento, e está em 5º. Né? E é o único industrial entre os 10 primeiros. E é o único de Minas Gerais entre os 20 primeiros. Então, a gente tem feito um grande trabalho no upgrade tecnológico. E aqui nós temos, por exemplo, no nosso próprio centro tecnológico, a Embraer, a única unidade da Embraer fora de São Paulo, está no centro tecnológico da FIENG, aqui no Horto. Né? Nós temos também várias iniciativas na energia limpa. Minas Gerais é o estado que mais tem atraído energia fotovoltaica, e agora nós temos um enorme projeto de lítio de bateria, que já tem contratos com Tesla, etc., para $1,5 bilhão de anuais de venda do lítio já beneficiado, aí não do minério, do lítio já beneficiado. E que, obviamente, vai ter toda uma cadeia nessa do lítio com a instalação dessa empresa aqui, que, novamente, está há 8 anos para obter licenciamento, né? Um projeto com primor ecológico, mas que há muita morosidade em qualquer licenciamento de mineração. Nós entendemos que não há necessidade de tanta morosidade, você pode ter acurácia técnica sem isso, né? Então, você tem inúmeros empreendimentos de vertente tecnológica e, muitas vezes, essas empresas não dão ibope, não dão... Nós temos o Aeroporto Indústria aqui, com várias empresas, nós temos bolo de biotecnologia. Em Montes Claros, nós temos 5 ou 6 indústrias farmacêuticas se instalando nesse momento. Nós temos, em Pouso Alegre, inúmeras. Extrema, hoje, é o maior polo logístico do Brasil. 35% do e-commerce do Brasil sai de uma cidade de Minas Gerais, com instalações tecnológicas no estado da arte, na separação, na logística,
dos processos. E muitas vezes isso não é dito nem discutido, né? Nós temos aqui empresas de altíssima qualidade para dar um técnico em várias vertentes. E é por isso que a indústria mineira é pujante e por isso que cresceu 10% no ano passado, ajudada por um governo que quer que isso faça a diferença. Então, quando você junta um governo que não quer atrapalhar com o Estado que tem uma vocação, você junta a fome com a vontade de comer e vai se virar a qualidade de vida para os mineiros, vai melhorar a empregabilidade dos mineiros e nós já temos um padrão de educação superior. Então, Minas Gerais vai muito bem na tecnologia. Outra coisa, o primeiro mestrado do ITA, fora do ITA, está sendo feito com a FIENG, aqui, levando tecnologia para as nossas indústrias de ponta. Já estamos no segundo curso de pós-graduação junto com o ITA e a Fundação Fraunhofer, na Alemanha, também com 2 turmas, levando conhecimento de ponta para a nossa indústria, para a nossa base. Então, a gente tem uma revolução tecnológica e vários desses investimentos que estão ali nos 211 bilhões são indústrias de base, mas vários são indústrias tecnológicas. E Minas Gerais vai se tornar, num curto prazo de tempo, o maior polo farmacêutico do Brasil. E isso ninguém está falando, ninguém está comentando. Isso é uma promessa ou é uma certeza? Não, isso está no ritmo, né? Claro que depende das coisas continuarem acontecendo, mas é algo que está em curso, né? Nós já somos um polo grande e com os investimentos que estão sendo feitos na cidade de Pouso Alegre e Montes Claros, lembrando que Montes Claros é uma região muito pobre do nosso estado, a região norte é uma região carente. E justamente está recebendo o bojo maior dos investimentos farmacêuticos, que são investimentos de alta tecnologia, excelentes salários lá na base. Além disso, essa região, que é uma região que estava alijada do processo de desenvolvimento do estado de Minas Gerais, não Montes Claros, mas o entorno ali, né, foi abençoada pelo sol e por uma conexão de infraestrutura muito boa. E a CEMIG está fazendo essa interligação. E nós temos hoje quase 40% dos investimentos em energia fotovoltaica do país sendo feita em Minas Gerais hoje. E a energia do futuro, a energia verde. Pô, Vicente, então, pelo esse panorama, estou ficando até animada, né, Bruno? A gente está num país que está ali lutando para crescer, dificuldades, enfim. E você está falando de uma série de investimentos, mesmo tendo que obedecer todas as questões ambientais hoje. Quer dizer, as questões ambientais, então, não estão sendo um entrave para o desenvolvimento. Não, elas são, mas estão sendo mitigadas por outras ações de redução de burocracia, etc, etc. É do interesse da sociedade que o rigor ambiental permaneça, mas que o processo seja menos burocrático e menos lento. Quando eu escuto que um processo de 7 anos não teve tempo da sociedade conhecer ele a fundo, me causa pânico. Não teve tempo porque muitas vezes as pessoas não se interessam, como tem milhares de projetos sendo aprovados o tempo todo, né? Mas aí não se interessa. O que se levanta muitas vezes é a polêmica. Infelizmente, a sociedade muitas vezes se engaja às vezes levada por informações equivocadas. Eu hoje tenho tranquilidade de dizer, o estado de Minas Gerais, você pode rodar ele todo, você não tem nenhum projeto que do ponto de vista ambiental está sendo aprovado agora que não seja sustentável. Se não for, não é aprovado. A gente tem que encerrar porque o nosso tempo acabou. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Eu estava conversando com uma fonte aqui de Minas que me disse o seguinte: olha, você vai conversar com ele, ele é um cara assim, muito esclarecido, tem coisas muito boas, inclusive teve um jantar em que o governador estava e falou assim: eu falo com ele 4 vezes ao dia. Que tanto vocês conversam? Não, eu queria que fosse 4 vezes ao dia, mas a gente Foi fala... o governador que falou. O governador tem um interesse pela sociedade e a gente também. Nós temos inúmeros projetos em conjunto com o Estado. Você aconselha? Quais são os seus principais conselhos para o governador? O papel da entidade de classe é levar aos órgãos de governo informações, é a sociedade como um todo. Então há esse contato, eu não diria de 4 vezes ao dia, mas há um contato próximo, e é isso que é desejado na democracia, né? Em que você contribui, você leva informações. Agora, nós aqui... Nenhuma crítica, hein? Eu só queria saber o que rola nessa conversa. Quando o setor produtivo se engaja e o governo trabalha em conjunto, é aí que você consegue realizar a diferença, fazer a diferença. Eu posso dizer com certeza, eu não sei quanto nós vamos crescer, mas nós vamos crescer acima do Brasil. Minas Gerais vai crescer acima do Brasil os próximos 4 anos. Você pode anotar e me cobrar. Isso eu tenho certeza. Eu não sei quanto vai ser o crescimento,
o Brasil pode até decrescer, pode ser taxa negativa, mas a taxa, se for negativa, vai ser menor que a do Brasil. Se ela for positiva, ela vai ser maior que a do Brasil, como já vem sendo nos últimos 2 anos. E lembrando que Minas Gerais é um estado que vinha perdendo participação no PIB. Quando o governador Romeu Zema chegou, Minas Gerais tinha 8,7% de participação no PIB do Brasil, hoje está em 9,3%. Isso quer dizer, nossa população não cresceu mais do que a média brasileira. A nossa economia cresceu mais que a média brasileira, fruto desse bom trabalho, dessa sinergia. Governos que escutam a sociedade são governos competentes, governos que têm maior chance de assertividade. Governos que não escutam ficam ali só no viés da política partidária, eles acabam entrando em dificuldade, na minha leitura. É claro que há tudo um equilíbrio, né? E a política é a arte nobre, né? E muitas das coisas que eu tenho dito aqui para os empresários industriais aqui em Minas Gerais, que o Brasil está na situação que está pela omissão de muitos e que essa responsabilidade nós temos que resgatar e nós temos que ser mais atuantes e mais participantes. O governador já contou para você se ele vai apoiar o candidato do Partido Novo como terceira via? O governador tem dito, e eu entendo que ele está correto, que é necessário coligação, né? O mundo político, ele vive dessa troca. Você não pode se julgar melhor do que o outro. Uma chapa para o sangue, na minha leitura, é uma afirmação nessa direção. Então, acho que a coligação no mundo político ela é bem-vinda, o governador está acertado nesse posicionamento dele e eu entendo que o governo vai fazer coligação porque ele disse que vai, não sou eu que estou falando, não. Quem afirmou foi ele. Então, eu tenho certeza que é a direção, mas ele vai tomar a melhor decisão possível. Eu não tenho dúvida disso, mas entendo que está no caminho adequado, como os outros candidatos vêm fazendo coligação, né? E é natural do processo político. E eu acho que faz parte da maturidade ali do Partido Novo, né? Do crescimento. Você enxerga uma terceira via, chamada terceira via? Aqui em Minas? Não, no país. No país. Eu acredito que, à medida que o tempo vai passando, essa possibilidade vai se esgotando, já que nenhum nome desponta, né? Então, hoje, eu diria, e segundo todos os analistas políticos, não sou eu também, que eu sou industrial, né? Ao que parece, esse cenário hoje é pouco provável. Mas, aqui, se você for olhar no passado, você tinha uma polarização de Anastasia e Fernando Pimentel ganhou o Romeu Zema. No Brasil, você tinha outras polarizações, ganhou o Bolsonaro, que nem constava nas pesquisas, como o Zema também nem constava inicialmente. Então, é pouco provável, mas não é impossível, né? Então, no momento, eu diria que o cenário é pouco provável, conforme todos os analistas políticos dizem, mas não é impossível. E na política mineira, como que a FIENG vê a disputa desse ano e talvez essa polarização também aqui em Minas? A FIENG, quantidade de classe, ela não tem lado, não tem partido. A gente vai receber todos os candidatos, mesmo nacional quanto estadual, e apresentar propostas a eles, né? A gente entende que o mindset deste governo é um mindset muito bom, mas nada impeça que outros governos tenham, às vezes, um mindset também muito bom, mas não é a experiência que nós temos aqui com o prefeito Alexandre Calil. Então, o prefeito, na nossa avaliação, não escutou em nenhum momento o setor produtivo, né? Em Belo Horizonte está pagando o preço. Apesar de Minas Gerais estar nessa dinâmica, Belo Horizonte está numa dinâmica diferente da dinâmica de Minas Gerais, né? E isso tem um custo para toda a sociedade. Só que isso muitas vezes não é percebido num curto prazo. Isso é percebido num longo prazo, né? Então, essa é a dificuldade da política, é que decisões, às vezes, de curto prazo, que são populares, mas são maléficas, são mais apreciadas pela sociedade do que decisões de longo prazo, que às vezes não são tão populares no curto prazo, mas são muito benéficas para o desenvolvimento. Por isso que é muito importante o engajamento maior da sociedade civil nas decisões e projetos de governo, porque senão você fica só preso ao cenário político, a projetos políticos que muitas vezes têm um horizonte menor.
É muito difícil você ter um homem público que sacrifica o prazo em favor do longo prazo, sacrifica o curto prazo em favor do longo prazo. A maioria toma decisões de curto prazo para atender ali a necessidade ou o clamor do eleitor ali na hora. Isso é muito perigoso para a sociedade, porque você acaba sacrificando os projetos que realmente podem transformar e mudar o patamar de desenvolvimento da sociedade. E é isso que a FIENG tem procurado fazer, quer dizer, defender projetos de longo prazo. Eu queria dizer que muita gente, às vezes, não entende os impactos, e nesse cenário mesmo da Serra Curral, demonizada, a FIENG, empreendedor, indústria, só quer destruir, o que é uma falácia. Nós somos os maiores preservadores do meio ambiente de Minas Gerais e eu provo em números, provo em dados. Eu consigo provar tudo que eu estou falando. E quem fala o contrário não prova nada. Então, é muito difícil, porque às vezes as imagens são distorcidas. E a indústria ser sustentável é ser competitiva. Mas você concorda que é uma preocupação legítima da sociedade? Claro, ela é preocupação da indústria. É aí que eu estou querendo dizer. Não tem como o ser humano viver sem impactar o meio ambiente. Essa é uma realidade, ela tem que ser assumida. Nós não vivemos sem impacto no meio ambiente. A nossa tarefa é fazer com que esse impacto seja o menor possível e que os trade-offs sejam interessantes. Eu vou dar um exemplo. Hidrelétrica. Não se constrói mais hidrelétrica em Minas Gerais. E nós vamos queimar um monte de termoelétrica a óleo. Será que isso foi bom para a sociedade? É impossível fazer uma hidrelétrica em Minas Gerais hoje, devido aos rigores ambientais que foram criados. O projeto é quase que um calvário. Ele não tem jeito de sair, ele não sai na frente, tanto é que ninguém faz. E aí qual foi o trade-off? Estamos queimando energia térmica. As hidrelétricas têm um impacto ambiental, não estou dizendo que não tem, na hora que faz o lago. Mas depois o lago é muito positivo, você vê Furnas. Ninguém quer deixar Furnas baixar para gerar energia, porque o lago é bom. Né? Para ali. Quando você tem uma hidrelétrica, como Furnas, como Três Marias, o leito do rio, depois da hidrelétrica, ele é permanente, constante. O fluxo de água, toda a sociedade ali pode contar, e o meio ambiente também. Né? E na hora das enchentes, abaixo dessas hidrelétricas, não teve enchente nenhuma, porque elas seguraram todo o excesso de água. Aqui na metropolitana não temos nenhuma grande barragem próxima. E por isso que nós estamos vendo enchente todo ano. Quer dizer, o trade-off, muitas vezes, e essa foi uma batalha do setor ambientalista da década de 90, baniram as hidrelétricas. E hoje nós estamos queimando óleo, diesel e gás, que é muito mais nocivo para o meio ambiente, um impacto infinitamente superior. Porque, na verdade, na época, foi trazido para a sociedade um posicionamento que eu entendo equivocado. E é hora de se reverter essas pautas. Mas é por isso que o que o Bruno fala do debate é importante, né? Para que tenhamos as premissas verdadeiras para poder decidir. E o contraponto não pode ser demonizado. Não é porque a gente é indústria que a gente é partidário. Isso está equivocado. Né? A indústria tem amplo conhecimento de que ela tem que ser sustentável. E outra coisa, investimento industrial é investimento de longo prazo, é imobilizado. Qual que é o principal ativo de qualquer indústria? Você pode ir lá, ativo imobilizado. A indústria casou com a sociedade. Por que a FIENG defende tanto a sociedade? Porque uma indústria, quando ela se estabelece, ela imobiliza ali. Então, se a segurança vai mal, a indústria vai ter problema de segurança. Se a saúde é ruim, os trabalhadores daquela indústria vão ter problema de saúde. Se a educação é ruim, a qualidade do trabalhador que vai chegar é ruim. Se a infraestrutura é ruim, a infraestrutura que vai atender a indústria é ruim. Então, se o meio ambiente tem problema, a indústria também vai ter impactos do meio ambiente. Então, na verdade, essa é a grande virada e o entendimento. Nossos interesses hoje são os interesses da sociedade, são de comum acordo. Eu acho que também os próprios interesses da sociedade também são interesses da indústria, né? Na medida que você pensa que o mundo todo... Por isso é importante o debate. Exatamente. Mudou de uma ótica de gestão de custos para uma gestão de riscos. Então, se a sociedade está preocupada com riscos, isso também é do interesse da indústria para a própria sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. Perfeito. Por isso, quando a gente vê projetos como esse, que não tem barragem, não tem risco nenhum, que os impactos estão todos lá constatados em estudo, que são mínimos e que vão trazer um grande benefício para a população, a gente tem que defender. E não vai ser alterado o perfil da Serra do Curral. Né? Está no entorno da Serra do Curral, como todo o entorno da Serra do Curral aqui já foi alterado. Não tem nada do lado de cá de Belo Horizonte que não foi alterado no entorno da Serra do Curral, à exceção do Parque das Mangabeiras, que era o quê? Uma mineração. Então, é
esses pontos eles precisam ser levantados para a sociedade e a gente acredita piamente neles. Nós estamos nesse trabalho na defesa dos interesses da sociedade. E muitas vezes é tomar atitudes que são impopulares no primeiro momento, mas que no segundo momento vão se revelar corretas. Então, quando eu exponho entidade, a gente expõe convictos dos pareceres técnicos, dos laudos, com base nesse pressuposto. E essa que é a função do líder. O líder não pode ir só a favor da maré. O líder tem que ir contra a maré. O líder que só vai a favor da maré não presta para nada, é o líder populista. Então, eu estou aqui para defender a sociedade nos momentos ruins e bons, mesmo quando a sociedade não interpreta dessa maneira. Olha só, eu tô com 2 mineiros aqui na mesa, eu sou filha de mineira, então essa conversa vai longe. Vai longe. A gente vai voltar a conversar sobre isso, enfim, hoje a gente termina por aqui. Tá bom? Muito obrigado, viu, Mara? Muito obrigado. Obrigada, Bruno.